Olá, eu estou aqui para convidar vocês para um mundo que vocês talvez ainda não conheçam. É o mundo dos guerreiros, é o mundo da ética, é o mundo da honra, é o mundo que os atletas muitas vezes participam e não têm ideia de onde veio, de onde surgiu. É o ethos do guerreiro, é a imagem verdadeira, o símbolo real do que representa o guerreiro na história. E para isso eu vou trazer para vocês esse livro, O Espírito do Guerreiro, ou Ethos of the Warrior, de Steven Pressfield. Eu vou interpretar ele e explicar cada capítulo disso aqui para você. Para começar a falar desse assunto, eu decidi fazer uma breve introdução de quem é Steven Pressfield, que é o escritor do livro, e o mais importante, quais são as outras obras que ele escreveu. Steven Pressfield tem um best-seller, dois best-sellers, que é Portões de Fogo e A Guerra da Arte. São dois livros que falam sobre a evolução do guerreiro interno. Esse cara, além de ser um escritor, ele foi mariner, esteve alistado no exército dos Estados Unidos, na força de elite do exército dos Estados Unidos, uma parada assim que, uma experiência que eu conversei na live com ele, que é extremamente importante na vida dele, mas que ele descobre depois. Esse cara também é um historiador, é um filósofo, participou de alguns programas de história no Discovery Channel, ou seja, ele é um estudioso da guerra, um estudioso do ser humano, só que ele também é um humano. Então ele traz para a gente visões interessantíssimas nas obras deles, onde ele fala sobre a visão do mundo, do universo, pelos olhos do guerreiro. Na Guerra da Arte, ele fala sobre resistência, a gente provavelmente vai fazer esse livro também para vocês. E no Portões de Fogo, ele fala sobre a Guerra das Termópilas, que é a guerra do filme do 300, que todo mundo adora. Inclusive ele tem várias citações que eu vou falar no livro sobre esse filme e sobre esse estudo. Ele é um grande estudioso da história de Esparta, do código de honra espartano. Não é um cara que aleatoriamente falou alguma coisa, não, ele é um estudioso, ele é um cara que trabalha profundamente esse lado histórico também. Não é só ficção, tem realidade aqui. E o mais legal, ele trabalha isso e também trabalha o emocional, ele também trabalha a relação de humanização, que muitas vezes ela é escondida por trás de várias máscaras relacionadas ao guerreiro. Vamos começar com esse livro aqui. Vocês vão se amarrar, que é O Espírito do Guerreiro, ou Ethos of the Warrior. A palavra ethos vem de ética antiga, ethos no sentido de honra, ética. Antigamente, na Grécia Antiga, na filosofia antiga, ética e moral eram a mesma coisa. Agora que a gente mudou um pouco, inclusive a política também era a mesma coisa. Agora a gente mudou um pouco. No nosso período contemporâneo, filosófico e histórico, tudo foi se transformando, se separando. Mas para ele, quando ele fala ethos, ele está falando da moral, da ética, do valor. E é isso que ele vai ensinar para vocês. E eu vou tentar trazer esse conteúdo desse livro para vocês agora. Vem comigo. Muito bem, galera. Para abrir o livro, sempre leiam a orelha, tá? Eu vou ler a orelha para vocês. A orelha é essa partezinha do livro aqui, ó. Todos nós enfrentamos batalhas no trabalho, na família e além, no vasto mundo. Cada um de nós luta diariamente para, enfim, defender os objetivos e a integridade, justificar nossa existência no planeta e entender ainda que só há num coração que somos e que acreditamos. Somos todos guerreiros, lutamos sob um código. Se sim, que código é esse? Qual é o espírito do guerreiro? Como usamos e como podemos usar esse código para ser fiel a ele em nossa vida interior e nossa vida no mundo? Esse é o código, é o espírito do guerreiro. No início do livro, a gente já vai começar agora a leitura. Eu não vou ler o livro, tá, na íntegra, obviamente. Eu vou, resumindo,
cada capítulo. Ele começa falando assim, escrevendo sobre a guerra. No escrevendo sobre a guerra, ele fala sobre a história da guerra e fala um pouco sobre o que é o que ele busca passar para a gente. Aqui, ele fala sobre a Guerra de Troia um pouquinho, é bem curto, mas eu vou ler só um pedacinho. Esse livro é minha tentativa de responder às questões. Não pretendo dar a última palavra ou resposta definitiva. São apenas pensamentos e observações de um homem sobre um tema. O espírito do guerreiro foi escrito para homens e mulheres de uniforme, que sua utilidade não se limite à esfera do conflito armado. Todos nós enfrentamos batalhas no trabalho, na família e além no mundo vasto. Cada um de nós luta diariamente para defender e definir os objetivos da integridade. A ideia dele aqui, galera, é explicar que existe um código que todos nós seguimos, porque nós acreditamos sempre em alguma coisa. Todos nós somos guerreiros. Quando você chega em casa e você vê que você precisa fazer alguma coisa, você precisa sair da sua resistência, que é um outro livro que ele vai falar depois, que eu vou falar com vocês depois. Quando você se vê numa situação onde você tem que tomar uma decisão, que você sabe que vai influenciar na vida de outras pessoas, e você tem que ser corajoso. Quando você tem que abdicar de alguma coisa que você acha que você desejaria para fazer para outra pessoa, outra coisa que aquela pessoa precisa mais que você tem que abdicar, e essa abnegação que os guerreiros têm, a gente tem diariamente com as pessoas que estão próximas, que a gente vê como se fosse um grande grupo, como se fosse um grande exército, que são os familiares, muitas vezes, e amigos. É normal, é comum nós agirmos com a ética do guerreiro, mas sem perceber as batalhas que nós travamos. É isso que ele fala na introdução, que é o primeiro capítulo. Aí ele entra na parte que eu acho muito maneira. É o início, onde ele tem um capítulo chamado Mães Implacáveis. Ele fala muito sobre Esparta. Ele é um historiador que estudou muito Esparta, tanto que ele tem um livro falando só sobre isso. E ele fala sobre vários trechos que demonstram o quão importante é a criação ou referencial familiar. Referencial familiar, ele vai gerar na criança um espírito de força, de superação ou de fraqueza e vitimização. É o que a gente encontra hoje em dia na nossa realidade contemporânea. Ou você estimula o seu filho a ser um guerreiro, ou vai ser uma vítima. Não existem duas faces, nesse caso, na sociedade. Você ou é um guerreiro ou você é uma vítima. Aqui ele fala sobre vários trechos das mães espartanas. E tem um aqui que eu acho interessante, eu não vou falar todos, que explicita bem o ethos do guerreiro, esse ethos do guerreiro, essa moral do guerreiro, relacionada a como o guerreiro é criado. Eu vou falar aqui do seguinte: Guerra de 300 de Esparta. Chega um mensageiro, e o mensageiro fala com uma mãe. Retornou o mensageiro, foi abordando a mãe espartana. E a mãe abordou ele e disse: como está saindo o nosso país, Arauto? Arauto é o mensageiro. E ela pergunta só sobre o país, não sobre seus filhos. O mensageiro caiu em prantos. Mãe, lamento por você. Todos os seus filhos foram mortos enfrentando o inimigo. E a mãe responde: seu tolo, perguntei por meus filhos. Perguntei se Esparta estava vitoriosa. E aí o mensageiro responde: na verdade, os guerreiros foram bem-sucedidos e Esparta foi vitoriosa. E a mãe responde: então estou feliz, afastando-se. A ideia de você ter orgulho do seu filho, com a honraria que ele exerce aquilo que ele faz, maior até do que a própria existência dele, é uma coisa que era um pouco exacerbada. Eu gosto de levar isso muito para o treino de luta.
No treino de luta, quando você vai treinar um movimento técnico, você faz ele bem exagerado na técnica. Bem exagerado. Você alonga muito o braço mesmo, sem perder equilíbrio, sem perder a técnica. Você faz um movimento bem exagerado para que você consiga colocar dentro de si o que representa o movimento. Para quando você fizer ele rápido, sucinto, por mais que você não faça alongado, você entende cada princípio dele. Você entende a raiz dele. Nesse momento, essa metáfora das mães, ele tenta colocar na nossa cabeça a importância da nossa referência de honra e valores. Que ela tem que estar acima dos valores mundanos, vamos botar assim. Que o ethos do guerreiro, ele tem que estar sempre superior aos valores sociais, inclusive a própria existência. Tem uma frase que, depois eu vou falar sobre ela, mas eu já vou dar um spoilerzinho, que é uma frase muito comum entre pessoas que são das Forças Armadas Americanas. Vários tatuadores fazem essa frase para eles, que eu vou falar lá na frente. Eu não vou dar o spoiler não, senão vai sacanear, vocês vão curtir. Segundo capítulo aqui, primeiro as mulheres. No livro Portões de Fogo, ele levantou mais polêmicas apaixonadas do que qualquer outro livro, porque ele explica a história dos 300 nas Termópilas, né, que são o local onde eles fizeram a batalha contra Xerxes. E nesse livro, Xerxes, o rei, ele pergunta para o... Não vou olhar porque eu já sei. Xerxes, o rei, ele pergunta para o rei espartano, que é Leônidas, se um guerreiro espartano venceria um guerreiro de Xerxes. E Leônidas calmamente responde, não. E se ele venceria 10 guerreiros? Não. Mas 10 guerreiros espartanos venceriam 100 guerreiros de Xerxes. Por quê? Porque eles trabalham em grupo, coesão. Eles são um bloco. Quando eles funcionam como um só ser. Eles trabalham com total sinergia, com total sintonia. Como se eles fossem uma mesma pessoa. Enquanto nos outros exércitos, os guerreiros trabalham sozinhos, se preocupando em defender suas próprias vidas e preterindo a preocupação com a vida dos outros, que também são parte do seu grupo, do seu exército. Essa postura que o exército espartano fazia, esse tipo de mindset, esse tipo de pensamento, de você proteger primeiro o outro, quando vocês estão trabalhando, e se preocupar primeiro com o outro, parece muito com a ideia do cristianismo, parece muito com a ideia do budismo, parece muito com a ideia de várias religiões, mas é exercida pelos guerreiros. Olha que interessante. Essa ideia do amar ao próximo como a si mesmo e de exercer isso de uma maneira empírica era o que esse livro traz como uma das bases do fundamento do ethos do guerreiro. Agora vamos lá para o próximo. Ao leste do Éden. Muito bem. Esse aqui, a leste do Éden. De onde vem o ethos do guerreiro? Por que alguém escolheria essa vida perigosa? Qual seria a filosofia por trás dessa escolha? Uma resposta pode vir do Jardim do Éden, o mito. O mito do Jardim do Éden, como é que funciona? O homem, né, que no caso é o Adão, está lá com a Eva, e eles escolhem comer o fruto proibido. Por quê? Porque eles decidiram que eles vão ter o raciocínio, ser individuais. Nesse momento, vem a voz divina e diz, então a partir de agora vocês terão que trabalhar para conseguir sobreviver. Tudo aquilo que vocês tinham como pronto, que era o alimento, a morada e tudo mais, vocês terão de conquistar. Nesse momento é quando surge o ethos do guerreiro. É quando o homem precisa lutar para sobreviver. Ele já não recebe tudo de mão beijada, ele precisa vencer e para isso ele precisa inicialmente de si, mas sozinho ele é fraco. Então ele começa a se unir
em grupos tribais, onde eles juntos são mais fortes, ou fortes o suficiente para subjugar um animal maior e poder prover assim alimento. Nesse momento, a partir dessa escolha, já surge uma possibilidade de explicação para essa necessidade do ethos do guerreiro. A sobrevivência, ela demanda isso. Inclusive, as tribos trabalham muito essa ideia do ethos do guerreiro. Mais na frente a gente vai falar sobre tribos. Eu não quero me estender muito, porque são muitos capítulos. O Senhor da Guerra. Alexandre o Grande, no fim da vida, ficava frequentemente acordado a noite toda fazendo oferendas ao Deus do medo. Por quê? Porque a forma antiga da guerra era caracterizada pelo Deus do medo. O ethos do guerreiro desenvolveu-se em contrapartida ao medo. Isso aqui é bem interessante, esse capítulo do Senhor da Guerra. Ele fala muito sobre Alexandre o Grande e outros grandes ícones da guerra e da história. Essa ideia do medo, o que é o contraposto do medo? É o amor. O amor faz você conseguir superar o medo. Entre outras coisas também, mas vamos usar só um, porque depois, senão eu vou ficar dando spoiler sempre do outro capítulo. Essa ideia dele de usar Alexandre é muito interessante, porque o Alexandre Grande ele teve algumas fases da história, da existência dele, que ele conseguia fazer as pessoas se motivarem pelo amor. E elas sobrepujavam o medo. E a gente vai falar sobre uma delas aqui. Vamos lá, deixa eu ver uma legal aqui. Não, vou pular isso aqui. Instinto de autopreservação também é o medo da morte. O ethos do guerreiro desenvolveu-se para contrariar o instinto de autopreservação. Isso é uma coisa muito interessante. Nós temos todos uma necessidade de autopreservação. Inclusive, quando você está em perigo, isso é muito mais exacerbado. Quando você tem o ethos do guerreiro, você tem 3 palavras que vão contra esse estímulo de autopreservação exacerbado. Que são elas, a vergonha, porque você acredita que você preterir cuidar dos outros para cuidar de si é uma vergonha. E é uma vergonha para você. Quando ele diz vergonha, é uma vergonha interna, baseado naquilo que você acredita, não só o julgamento externo. Obviamente, isso também é levado em consideração, já que outros pensam parecido com você e eles, por sua vez, vão julgar você como sendo um covarde. E você não quer ser um covarde. Mais vale você ser um morto honrado do que um vivo covarde. Isso eu já estou dando spoiler da frase que eu ia falar no final, mas tudo bem. A honra. O que é a honra? A honra é exatamente esse respeito. É exatamente essa relação da sua imagem com o que você representa. É você seguir um caminho de retidão. É você buscar a evolução e a virtude sempre. É essa honra que ele determina aqui. E no final, o amor. Quando ele diz o amor não é só o amor à vida. É o amor à pátria, coisa que nós brasileiros conhecemos muito pouco. É o amor ao meu companheiro, que depende de mim. Uma coisa muito comum nos exércitos onde há equipes de elite, é o cara ir para lá, para a guerra, se machucar muito e querer voltar, mesmo estando machucado, porque ele sabe que os amigos dele precisam dele. Se você tem um amigo de verdade, se você tem um familiar de verdade, se você já amou alguém de verdade, se preocupa com essa pessoa de verdade, você sabe que se ela precisar de você, realmente, você pode estar machucado, você pode estar ferido, você pode estar cansado, você pode estar exausto, mas você vai querer voltar para ajudá-la. Isso tem a ver com o amor que a gente está levando em consideração. Isso acontecia entre os grupos de soldados. Eles tinham uma rotina juntos, eles tinham uma vivência juntos. Em Esparta, os soldados, eles eram formados, começavam sua formação aos 9 anos e só saíam do convívio contínuo aos 18. Eles começavam essa história toda de vida junto e permaneciam juntos. E depois de formados, eles continuavam treinando porque todos em Esparta eram soldados. Não haviam outras profissões. O soldado também fazia um sofá, mas ele era um soldado em primeiro lugar. Nunca o contrário, que é o que acontece muitas vezes em outras culturas, onde você pega um agricultor e treina ele para ser um soldado. Não, em Esparta era o contrário.
Você pega um soldado e ensina esse soldado a fazer alguma coisa que a agricultura demande. Mas ele é um soldado, em primeiro lugar. Ele continua fazendo os exercícios de soldado e agindo como soldado. E todos os dias ele almoça e dorme junto com o seu grupo de soldados. Uma coisa interessantíssima. Em Esparta, os soldados, eles não dormem com suas esposas. Eles dormem no grupo de soldados dele. E quando eles querem encontrar suas esposas, eles têm que sair escondido. Eles saem escondido, ficam com a esposa e voltam antes dos outros acordarem. Até isso era levado em consideração em Esparta. Certo e errado, outra coisa. Conceito de honra, vergonha e amor implicam no julgamento moral do certo e errado, das virtudes e dos vícios. Coragem, pelo mesmo código, é considerada boa, valente e honrosa. Esse código de errado ou certo baseado na vergonha, na honra e no amor. Perguntaram certa vez ao rei espartano, Egizilau, qual era a suprema virtude de um guerreiro, da qual todas as virtudes deveriam e devem, e ele respondeu, indiferença à morte. Essa é a virtude maior. Você não está preocupado porque amanhã você vai morrer. Isso tem muito a ver com o Bushido dos samurais. É a vida a cada respiração. Essa ideia de você não valorizar a sua a sua vida como não sendo infinita, porque ela não é, faz com que você viva ela de uma forma diferente. Quando você vive preocupado com o fim de alguma coisa, o seu durante acaba sendo ruim. Então a ideia é fazer com que as pessoas se vejam como você tem o durante, e isso é importante. Valorize isso e faça isso ser especial. O resto dos guerreiros... tá. Isso aqui não é tão maneiro. Vamos passar para o próximo. Caráter moral, natureza, disposição e costumes do povo, cultura. Tá. Tribos, gangues e terroristas. Isso aqui é maneiraço. Tribos, gangues e terroristas. O que ele quer falar sobre isso aqui, galera? O ethos do guerreiro, essa ideia da moral, essa ideia da força, da dedicação, da honra, pode ser desvirtuado. Quando você fala de gangues, igual ele está falando, tribos ou terroristas, as tribos elas tinham uma ética. Por exemplo, as tribos africanas canibais tinham uma ética, tinham um código de moral. Eles trabalhavam com essa valorização da honra também. Mas, de certa forma, a cultura deles leva eles para um caminho onde muitas vezes as relações humanas são muito diferentes daquelas que a gente está acostumado. Não é certo nem errado, é diferente. Já no caso das gangues e terroristas, eles usam essa postura, essa relação da ética, da moral, de uma forma negativa mesmo. Não como as tribos, que é de uma forma mais rudimentar, mas de uma forma negativa. Como? Se você é um cara que faz parte de um grupo, de uma gangue, a sua gangue, ela não necessariamente vai deixar de ter códigos morais, códigos de honra. Por exemplo, para você entrar numa gangue, seja ela qual for, nos Estados Unidos, você tem que matar o cara de outra gangue. Para quê? Para te mostrar coragem, para demonstrar que você é apto a fazer tudo que for necessário por aquele grupo. Isso não seria também uma forma de ethos? Uma forma de você proteger de qualquer forma, de qualquer maneira, o seu companheiro de gangue, que é o que você deve fazer numa gangue? Sim. Só que a grande diferença está necessariamente nos detalhes. As gangues, assim como os grupos terroristas, eles se vitimizam. Eles não se colocam numa postura verdadeira. Por exemplo, o exército espartano, ele jamais iria usar uma catapulta para atacar os oponentes de longe. Por quê? Porque eles querem estar frente a frente em paridade com o seu inimigo. O seu inimigo tem uma espada, ele tem uma espada. É uma luta justa. Os guerreiros gregos, quando acabava a guerra e os oponentes fugiam amedrontados, eles não iam atrás e matavam todos.
Porque a proposta da guerra para eles não era necessariamente eliminar o seu oponente e humilhá-lo. Não, muitas vezes era muito pelo contrário. Eles até ajudavam. Eles salvavam aqueles que sobreviviam. Ofereciam a possibilidade deles se cuidarem e se recuperarem, para que oferecessem para eles outro desafio e outra guerra em um outro momento, sim. Porque a guerra era honrosa. A guerra era justa. Quando você pensa num grupo terrorista, não existe guerra justa. O código moral deles é: eles são inferiores, então eles podem fazer o que eles quiserem. Eles começam com o próprio terrorismo, que é o terror, o jogo de terror. O que é o jogo do terror? É você usar os fracos, é você agir pelo escuro, pelas sombras. Por quê? Para você fazer o mal de uma forma ruim. Não quer dizer que eles vão matar mais ou menos. Eles vão matar da pior forma possível. Para quê? Para fazer aquele que luta contra eles, que muitas vezes é um guerreiro verdadeiro, se rebaixar e fazer igual, ou se assustar com aquela relação que eles criam, de matar crianças, de usar escolas e hospitais como pontos de ataque, coisa que um guerreiro jamais faria. Isso é uma forma de transformar o que é bom em mal, baseado numa interpretação. Várias religiões fazem isso. Estados Unidos teve uma religião, dentre outras, que eles pegavam o livro sagrado dos Mormons e, baseado em leituras deturpadas do livro, eles criaram formas de um fiel matar outros fiéis quando eles pecassem, chamando isso de expiação de sangue. Era uma forma com a qual eles interpretavam um livro sagrado, criando assim uma forma de fazer o mal baseado no bem. Então isso tudo é baseado na interpretação. Alexandre o Grande, em um período das guerras, ele estava tendo uma dificuldade muito grande em coesão, porque os exércitos dele eram muito grandes. Todo lugar que Alexandre o Grande invadia e ele cuidava do local, ele ajudava o local que ele invadiu, ele trazia benefícios para o povo, e os guerreiros que sobreviviam e se rendiam eram presos. Eles não eram açoitados, eles eram convidados e exaltados por sobreviverem e convidados a participar do exército dele, recebendo tesouros junto com os outros com os quais ele lutava. No final, Alexandre tinha mais guerreiros dos grupos que ele invadiu do que da própria milícia dele, que ele levou, do exército dele, que ele levou. Por quê? Porque ele pregava o bem com tamanha potência e grandeza, por isso não é à toa o nome do cara é Alexandre o Grande, que ele gerava a empatia de todos. Porque ele era tão honrado que ele conseguia fazer com que todos entendessem esse ethos dele, essa moral, esse valor, esse espírito de guerreiro, de maneira que todos eles queriam segui-lo. Houve uma vez que ele atravessou o deserto e eles estavam 2 semanas sem água. Um dos soldados dele encontrou um pequeno poço de água e conseguiu uma pequena tigela de água e levou para ele, que estava no início sempre. No início, na ponta, sempre na frente, como na guerra, que ele sempre estava na frente. Nesse momento, quando ele recebe a água e vê que todos estão com sede, ele joga a água no chão e diz: só beberei quando todos puderem beber. E nesse momento, todos ovacionam ele, todos exaltam ele e se revigoram pela relação que ele tinha. E não era falsa relação, não era uma relação forçada, era nisso que ele acreditava, era isso que ele fazia na vida dele. O ethos, a ética, a moral do guerreiro. É isso que fez ele ser Alexandre o Grande, e não só Alexandre. Todas as guerras, ele estava na frente, o cavalo dele era o primeiro na linha de frente. Houve uma outra circunstância onde os soldados deles começaram a se desmotivar devido à dificuldade da guerra. Ele tirou a roupa dele e mostrou as cicatrizes dele. Todas as cicatrizes, inúmeras, e disse: alguém aqui tem mais cicatrizes do que eu? Alguém aqui sofreu mais danos do que eu? E ele virou de costas e não tinha cicatriz nenhuma. Todas as cicatrizes deles eram no
fronte dele, porque ele estava sempre de frente e protegendo aqueles que estavam atrás dele. Essa postura, esse ethos do guerreiro, cria na nossa vida a possibilidade de você crescer. Eu não vou contar todos os capítulos, senão eu ia ficar 3 horas aqui falando, tá? Eu levei 4 horas para ler o livro, quase 5 horas. Resumindo, isso é um pouquinho do que vocês vão encontrar aqui dentro. O que acontece quando você é um guerreiro? O que é ser um guerreiro? Leia esse livro que vocês vão descobrir que vocês são guerreiros e que vocês podem ser guerreiros na vida sempre.